A paz do Senhor, reflexão diária da lição 3, Deus não faz distinção entre pessoas. A leitura bíblica desta terça-feira está em Atos capítulo 10, dos versículos 44 ao 48. Vamos ao texto. Enquanto Pedro falava ainda estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra. E surpreenderam-se os que criam na circuncisão, os muitos que vieram com Pedro, pois também sobre os gentios havia sido derramado o dom do Espírito Santo. Porque eles ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: Pode algum homem pedir a água para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? E ele mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então, pediram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. No versículo 44, a cadência dos termos gregos sublinha um evento teológico capital. Enquanto Pedro ainda pronunciava essas palavras, o Espírito Santo desceu de maneira soberana sobre todos os que estavam ouvindo a mensagem. A construção destaca que a efusão do Espírito Santo não foi mediada por rituais mosaicos nem por imposição apostólica, mas ocorreu diretamente pela pregação do Evangelho, simbolizando que a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Se denota uma intervenção divina, o qual indica que o discurso sequer havia terminado, evidenciando plena suficiência da palavra como meio da graça. A referência ao Espírito Santo define a pessoa divina, e não uma mera influência pessoal. O uso de todos é inclusivo e revolucionário. Sem parcialidade, Deus concede o dom do Espírito a gentios e circuncisos, confirmando a justificação somente pela fé e antecipando a unidade do corpo de Cristo. Assim, o versículo proclama que o Espírito Santo autentica a obra redentora e rompe toda barreira étnica ou cerimonial, validando a mensagem do Evangelho como o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, pois a própria audição fiel foi o canal pelo qual o Espírito desceu e habitou nos corações regenerados. No versículo 45, se retrata o assombro dos crentes judeus que, ao acompanharem Pedro, testemunharam o derramamento do dom gratuito do Espírito Santo sobre os gentios. A construção "ficaram fora de si" revela que tal evento transgredia suas categorias teológicas, pois acreditavam que bênçãos como o Espírito Santo estavam restritas aos circuncidados. A preposição "de" ou "dentre" ressalta que aqueles homens provinham da circuncisão, o sinal da antiga aliança, e o advérbio "também" sublinha a inesperada inclusão. O verbo "derramar", no perfeito passivo, aponta para uma efusão abundante e definitiva, indicando que Deus não faz distinção entre judeu e gentio, conforme Atos capítulo 15, versículos 8 e 9. Dessa forma, o texto ensina que a salvação e o dom do Espírito Santo são concedidos unicamente pela graça mediante a fé, sem as obras da lei, confirmando a unidade do corpo de Cristo e o cumprimento da promessa de que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, conforme Joel capítulo 2, versículo 28 e Atos capítulo 2, versículo 17. No versículo 46, se introduz a evidência contundente do derramamento do Espírito sobre os gentios. Os crentes circuncidados estavam ouvindo os próprios gentios enquanto falavam em línguas, ligados ao ato de engrandecer a Deus. Tal construção une os dois termos e projeta a cena como um todo dinâmico e permanente, sublinhando que o falar em línguas e o magnificar do Senhor eram simultâneos e indivisíveis. O dom de línguas, idêntico ao de Pentecostes, autentica a inclusão dos gentios na igreja sem necessidade de circuncisão ou lei, cumprindo a promessa de Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29. O conteúdo do louvor revela que as línguas não eram balbúcios vazios, mas proclamação inteligível da grandeza divina, como os que ouviram, os engrandecendo a Deus, conforme Atos capítulo 10, versículo 46 e Atos 11, capítulo 18. Assim, o retrato deixa claro que o sinal não aponta para os homens, mas para a obra soberana do Espírito, que quebra as barreiras étnicas e culturais, conduzindo toda a carne a glorificar o único Deus verdadeiro por meio de Jesus Cristo. No versículo 47, sob o contexto da conversão dos gentios na casa de Cornélio, Pedro formula uma pergunta retórica na qual a autoridade de alguém para recusar a água batismal é completamente anulada pela evidência da concessão do Espírito. Ao empregar a construção para que não sejam batizados, o apóstolo sublinha que impedir o batismo desses, que sendo os quais receberam o mesmo Espírito Santo da mesma maneira que também nós, judeus crentes, seriam opor-se à própria ação divina. A habitação do Espírito precede e autoriza o sinal exterior do batismo, demonstrando que a salvação é obra exclusiva da graça, sem distinção étnica ou ritual. Esse versículo sustenta a doutrina da justificação pela fé e a unidade da igreja, formada por todos os que, selados pelo mesmo Espírito, são incorporados pelo batismo como testemunho público da redenção já operada no coração.
Por fim, no versículo 48, representa-se um momento de transição crucial na história da igreja primitiva. Pedro, seguindo a orientação divina, ordenou que os gentios fossem batizados em nome de Jesus, estabelecendo um ponto de virada para a inclusão dos não-judeus na comunidade cristã. O termo ordenou denota uma autoridade e o batismo identifica um ato de iniciação que responde à fé em Jesus. O uso da preposição em e nome aponta para a identificação com a autoridade e a missão de Jesus, simbolizando que a fé agora ultrapassa barreiras étnicas e culturais. Assim, o pedido para que Pedro permanecesse alguns dias sugere não apenas um acolhimento cordial, mas uma sede pela doutrina e pelo ensinamento, revelando a disposição da comunidade em continuar aprendendo e crescendo na fé. Este versículo é emblemático na expansão da igreja e da universalidade do evangelho, enfatizando que o plano de Deus inclui todos os povos, reafirmando a importância do batismo como sinal de fé e de compromisso. Amém?